É o custo invisível que se paga quando a sua presença começa a se tornar menos significativa, quando as suas palavras perdem o peso e quando a sua ausência, ironicamente, se torna um alívio para os outros. Muitas vezes, o indivíduo acredita que sua autoridade está intacta, baseada em títulos ou riqueza. Mas no campo das interações humanas, o respeito genuíno é um recurso infinitamente mais escasso do que qualquer ativo material. Este não é um diálogo sobre como ser popular ou agradável, mas sim sobre o fundamento real da autoridade e da influência duradoura. Se você já sentiu a frustração de ser ignorado em reuniões, de ter seus conselhos negligenciados, ou de perceber que as pessoas ao seu redor oferecem apenas uma cortesia superficial, mas não uma admiração genuína, este conteúdo é seu espelho. O respeito não é dado. Ele é conquistado através de uma consistência rigorosa entre o que se diz e o que se faz. Hábitos nocivos, sutis na sua execução diária, atuam como sabotadores internos, minando sua credibilidade de maneira metódica. São justamente essas atitudes que desmantelam a confiança e, por consequência direta, destroem o respeito que você anseia. Vamos mergulhar nas causas dessa desconstrução, examinando os vícios comportamentais que pavimentam o caminho para a indiferença e até mesmo o desprezo alheio. E mais sim, o que estou fazendo para lhes dar razões para não me respeitarem? Ela acontece no ambiente corporativo, onde a sua voz se torna apenas ruído de fundo, nas relações pessoais, onde seus limites são constantemente testados e rompidos, e, crucialmente, no silêncio entre as conversas, quando as pessoas escolhem não investir mais energia emocional em você. O respeito é a moeda de troca mais valiosa no capital social. Quando ele é perdido, todas as transações, sejam elas emocionais, profissionais ou de liderança, tornam-se custosas, ineficientes e repletas de resistência passiva. O maior conflito reside na negação e na externalização. A tendência humana é procurar bodes expiatórios. Eles são invejosos. O ambiente é tóxico. As pessoas são ingratas. Mas a realidade é impiedosa. O respeito é perdido quando o indivíduo falha repetidamente em manter o padrão de excelência, integridade e autocontrole que ele próprio estabeleceu, ou pior, que ele falsamente projetou. A tensão surge quando a imagem pública construída, o que você diz ser, colide violentamente com a realidade privada, o que você realmente faz. É o abismo entre a retórica e a ação que corrói o respeito, até que não reste nada além de uma fachada vazia. A primeira envolve a inconsistência crônica e a incapacidade de manter a palavra em pequenos e grandes detalhes. A segunda é a adoção da postura de vítima perpétua, uma drenagem emocional que afasta qualquer um que busque solidez e soluções. Vamos detalhar como cada uma dessas atitudes, isoladamente e em conjunto, aniquila a admiração, começando pelo pilar da confiabilidade, que é a base de todo respeito duradouro. O primeiro grande demolidor do respeito é a inconsistência crônica. Para o indivíduo inconsistente, o custo de 10 minutos de atraso parece insignificante. Mas para quem espera, esse atraso é uma comunicação clara. Meu tempo é mais valioso que o seu, e minha palavra é maleável. A repetição desses pequenos atos de descaso destrói a confiança de forma cumulativa. Quando você se torna previsivelmente imprevisível, as pessoas param de investir na sua palavra. Elas deixam de fazer planos baseados nas suas garantias. A inconsistência sinaliza uma falha de caráter e, crucialmente, uma falta de autocontrole. Se você não consegue gerenciar seu próprio calendário, suas próprias emoções ou seus próprios compromissos mínimos, como alguém pode confiar em você para gerenciar projetos complexos, crises ou segredos importantes? O resultado dessa inconsistência é que as pessoas que o rodeiam começam a criar uma margem de erro mental para tudo o que você diz. Se você diz que estará em algum lugar às 8, elas calculam mentalmente que você chegará às 8h30. Essa margem de erro, embora talvez pareça tolerância, é, na verdade, um indicador direto da perda de respeito. É o modo como os outros se protegem contra a sua instabilidade. O respeito se baseia em solidez. A inconsistência é o oposto da solidez. O segundo grande vetor de perda de respeito é a adoção da postura de vítima perpétua. Este é um comportamento incrivelmente drenante e alienante. O trânsito foi o culpado pelo atraso.
O colega sabotou o projeto. O mercado foi injusto. O chefe não o valoriza. Nunca é a falta de planejamento, a negligência ou a decisão ruim. Inicialmente, a compaixão humana pode levar os outros a oferecerem suporte e empatia. Contudo, essa paciência é finita. Estar perto de alguém que está sempre na defensiva e sempre buscando justificar a própria inação é exaustivo. A vítima crônica não busca soluções. Ela busca validação para sua miséria. O respeito é dado a indivíduos que demonstram capacidade de lidar com a adversidade, que caem e se levantam, que assumem a responsabilidade e aprendem com os erros. O vitimismo, por outro lado, troca o respeito pela pena. A vítima é vista como um peso morto, alguém que precisa ser carregado, e não como um líder ou um igual de quem se pode depender. Para manter o respeito, é fundamental ser visto como uma força ativa na sua própria vida, e não como uma folha ao sabor do vento do destino. Não são atos de fraqueza, mas sim atos de falsa força. Comportamentos que você adota na tentativa desesperada de parecer poderoso, mas que, na verdade, revelam o quão profundamente inseguro você está por dentro. Este é o ponto onde muitos indivíduos aparentemente bem-sucedidos tropeçam. Eles conquistam o topo, mas perdem a base de apoio. Estamos falando da arrogância performática. A arrogância performática é a manifestação exterior da insegurança interior. O indivíduo verdadeiramente seguro não precisa se autoafirmar constantemente. Sua competência fala por si. Um dos subcomportamentos mais destrutivos é a interrupção crônica. O ato de constantemente cortar a fala de alguém, não para adicionar uma ideia crucial, mas para redirecionar o foco para si mesmo ou para desqualificar o ponto do outro, é um assalto direto à dignidade alheia. Quando você interrompe, você sinaliza: o que você está dizendo não tem valor suficiente para justificar o tempo que leva para ser concluído. Minha contribuição é mais importante. Essa atitude repetida comunica desdém. Elas se tornam breves, superficiais e distantes. A capacidade de ouvir é um pilar fundamental do respeito. O silêncio e a escuta atenta são sinais de poder e autocontrole. A interrupção constante é o sinal de um ego faminto e fora de controle. Conectada à interrupção está a busca desesperada por crédito, ou o que podemos chamar de ladrão de ideias. Em um ambiente profissional ou social, o respeito é construído na justiça e na generosidade. Quando alguém é percebido como alguém que precisa constantemente se autopromover, ofuscando o brilho dos outros, ele é instantaneamente marcado como inseguro e egoísta. O ladrão de ideias, por outro lado, pode obter ganhos de curto prazo em termos de reconhecimento, mas paga um preço altíssimo em capital social. Todos passam a vê-lo como interesseiro e insidioso, e o respeito mútuo desaparece, sendo substituído por uma cautela fria e transacional. Mas talvez a manifestação mais reveladora da arrogância performática, aquela que destrói o respeito de forma irremediável, é o desprezo por pessoas em posições de menor poder formal. Este é frequentemente chamado de teste do garçom. Tratar esses indivíduos com condescendência, impaciência ou crueldade demonstra uma profunda falta de humanidade e um senso tóxico de superioridade. Quando alguém é rude com o atendente ou ignora a presença de um funcionário de limpeza, essa atitude não passa despercebida pelos seus colegas e superiores. Se você está disposto a menosprezar alguém que não pode fazer nada por você, todos os outros percebem que, se o seu próprio status diminuir, eles também serão descartados com a mesma frieza. Este é um medo primal que destrói a lealdade e, por conseguinte, o respeito. Em suma, a perda de respeito não é um mistério. Ela é a consequência lógica e dolorosa de atitudes que comunicam instabilidade, inconsistência crônica, impotência, vitimismo perpétuo e insegurança tóxica, arrogância performática. Respeito não é um direito, mas uma conquista diária, um subproduto do rigoroso compromisso com a integridade, a responsabilidade e a humildade genuína. É imperativo que você encare essas verdades sem defensividade. Para começar imediatamente o processo de reengenharia do seu caráter e da sua reputação, pare agora e escolha uma das 3 atitudes: inconsistência, vitimismo ou arrogância performática. Comprometa-se a eliminar essa atitude específica a partir de hoje. Seja radicalmente honesto sobre isso.
A mudança na percepção externa começa com uma mudança implacável e silenciosa na sua conduta interna.